Às 7 horas da noite de amanhã, na quinta, no quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas, em Petrópolis, na zona centro-sul de Manaus, vai acontecer a cerimônia de formatura do curso intensivo de formação de oficiais combatentes 2013, turma Coronel PM Elcio Mota. Autoridades brasileiras e colombianas discutem na fronteira entre Tabatinga e Letícia soluções para problemas ao desenvolvimento econômico, social e ambiental dos moradores que vivem na fronteira. Participam do encontro autoridades federais, estaduais e municipais do Brasil e da Colômbia. As experiências e pesquisas apresentadas nos debates servirão de embasamento para futuras ações integradas na região. Alguns problemas receberão mais atenção dos participantes, como a destinação do lixo, ocupação desordenada da faixa de fronteira, turismo e segurança. Nós precisamos juntos discutir esses problemas para que a gente chegue a uma solução no futuro bem próximo. A Prefeitura de Manaus propôs parceria ao Ministério da Previdência para a utilização do prédio do INSS no centro histórico da cidade, o antigo IAPTEC. Vamos à capital federal falar com Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Cristóvão. Boa noite a todos. O prefeito Arthur Vigílio Neto esteve nesta quarta-feira aqui em Brasília e aproveitou para tratar desse assunto. Em reunião com o ministro da Previdência, o prefeito de Manaus propôs parceria na utilização do prédio, que fica na Avenida 7 de Setembro. A minha ideia é o Ministério da Previdência usar os 3 ou 2 andares que usa, não precisa de mais, é assim que está funcionando, e a prefeitura colocaria várias secretarias lá e passaria a cuidar do prédio. Revitalizaria o prédio e cuidaria do prédio. A medida ajudaria a prefeitura a economizar com aluguel, melhorar a comunicação entre as secretarias e aumentar a circulação de pessoas no centro da cidade. O ministro Garibaldi Alves, que no próximo mês vai receber o título de cidadão de Manaus, garantiu que vai atender ao pedido da prefeitura. O antigo IAPTEC, vamos cedê-lo para a sua administração. Por outro lado, vamos também confirmar todo o acordo que foi feito para que a Previdência de Manaus tomasse outro rumo, tomasse o rumo da capitalização, que não representasse mais o déficit que até então representava. A Prefeitura de Manaus vai receber recursos do PAC Cidades Históricas, um programa do governo federal para a recuperação de monumentos. Com esse dinheiro, o prefeito pretende revitalizar o centro histórico, incluindo o prédio do antigo IAPTEC, antes da Copa do Mundo. E o assunto agora é mercado de trabalho. O número de empregos formais registrou queda no mês de julho. Foi o pior índice registrado para o mês nos últimos 10 anos. No mês de julho foram geradas pouco mais de 41 mil vagas formais, bem abaixo do que foi registrado em 2012, quando foram criados mais de 142 mil postos de trabalho. Mesmo com a queda de quase 80%, 6 setores expandiram na criação de empregos com carteira assinada: agricultura, serviços, indústria, construção civil, comércio e administração pública. Em termos geográficos, o Norte só ficou atrás das regiões Sudeste e Nordeste, com 7.765 postos de trabalho. O estado que mais gerou empregos com carteira assinada foi o Pará, 3.742. Em seguida, aparece o Amazonas, com 3.335. Depois, Rondônia, 233, Tocantins, 148, Amapá, 137, Acre, 105 e Roraima, 65 novos postos. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta quarta-feira, por 39 votos a favor e 16 contra, o parecer que recomenda a cassação do deputado federal Natan Donadon de Rondônia. O processo de perda do mandato seguirá agora para o plenário da Casa e poderá ser votado já na quarta-feira da semana que vem. Ainda sobre o caso Donadon, a Câmara pediu hoje que a Advocacia Geral da União ajuize uma ação de reintegração de posse do imóvel funcional ocupado pela família do parlamentar. Na última sexta-feira, expirou o prazo para que os familiares deixassem o apartamento que é de propriedade da Câmara. Porém, a mulher e os filhos dele continuam morando no imóvel.
A esposa do parlamentar, que está preso, negocia com a direção-geral da Câmara a permanência no apartamento até que o processo de cassação seja concluído. São esses os destaques de hoje aqui da Capital Federal. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Agora você confere o destaque do Jornal do Comércio desta quinta-feira. Saldo de empregos é o maior em 12 meses. Em julho, o estado do Amazonas teve 20.696 admissões, contra 17.361 desligamentos. O saldo positivo de 3.335 empregos criados é o maior dos últimos 12 meses. O principal responsável pelo crescimento continua sendo o setor de serviços, que dobrou o número de empregos gerados em relação a junho, chegando a 1.011 empregos de saldo, com 7.986 admissões. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No ano, o setor de serviços já é responsável pelo crescimento de 5.324 postos de trabalho, sendo responsável por 41,3% dos empregos criados no estado durante o ano. Em segundo lugar, temos a construção civil, com crescimento de 864 postos de trabalho em julho, e o comércio se recuperando do resultado negativo de 69 empregos de junho e alcançando um crescimento de 721 postos de trabalho em julho. O escritor amazonense Márcio Souza realizou nesta terça-feira em Manaus uma palestra sobre o Holocausto. O encontro fez parte do ciclo de palestras sobre a exposição Anne Frank. O escritor destacou a convivência entre os judeus, religião, o período da Idade Média na Europa e o Renascimento. Abordou ainda sobre a política racista. De certo modo, eu passei uma revista sobre as diversas instâncias da história da humanidade em que ocorrem supostamente grupos sociais ou raciais que se consideram superiores a outros e que provocam o genocídio, o ataque, a brutalização, a destruição de cidades inteiras, a tentativa de varrer da face da terra pessoas consideradas inferiores, como ocorreu aqui na história da América com a destruição dos povos indígenas. O Holocausto é a perseguição e o extermínio sistemático apoiado pelo governo nazista de cerca de 100 milhões de judeus considerados inferiores, uma ameaça à comunidade alemã. A ciência ela não pode ser vista como uma verdade, porque por trás dela existem ideologias. Então, como psicóloga e professora dessa área, a gente discute a questão da saúde mental, né? A questão das pessoas que têm transtorno mental e que não são inseridas na sociedade, que muitas vezes a família constrói aquele quartinho por não saber como lidar, ou por ser tratado como muito diferente de mim, ou constrói aquele quartinho dentro de casa, ou de repente acredita que o melhor lugar seria o hospício, ou seria os asilos, para viver sempre lá. Então, talvez isso seja um holocausto atual. Estudantes e profissionais de várias áreas do conhecimento foram assistir à palestra. Devemos ter essa consciência crítica, né, de que esses fatos que ocorreram, eles precisam ser analisados hoje e tirar o bom disso, que seria o quê? Nós temos uma consciência crítica em torno da nossa sociedade. Acho que no capitalismo que vivemos hoje a consciência crítica é importante decisão numa empresa ou em qualquer setor? Certamente, eu acho que nós estamos em falta com essa consciência crítica dentro do contexto da sociedade. Tendo em vista essas manifestações que aconteceram atualmente no Brasil, a gente percebe que a sociedade acordou. Veja em instantes as dicas de um especialista em administração do tempo e produtividade pessoal. E também como será a sinalização turística de Manaus para a Copa de 2014.